Olá, hoje nós estamos de volta com a doutora Denise Abeste, endocrinologista, coordenadora do curso de medicina da Unic, para falar sobre as doenças de tireoide e a Covid, que é um tema que está, inclusive, desafiando os médicos, porque tem havido aí problemas que não havia antes, né, da gente ter que enfrentar essa pandemia. Doutora, obrigada por estar novamente conosco aqui. Obrigada pelo convite. A doutora Denise falou com a gente sobre diabetes, a gente vai colocar no link no YouTube mesmo, no nosso link ali, que a gente tem a descrição, né, me fugiu a palavra, o link da entrevista dela sobre diabetes. Mas assim, doenças de tireoide, né, você conhece, você tem... Pode ter problema. Vamos para a gente ser didático, doutora. Primeiro explicar assim, o que são essas doenças, quais são, Sim. Tem algumas que são mais conhecidas que outras. Sim, nós temos várias doenças na tireoide, né? Então, assim, a gente tem... a mais comum é o hipotireoidismo, por uma doença autoimune que se chama tireoidite de Hashimoto. Então, essa é a mais comum. Mas nós temos o hipertireoidismo, que é o excesso de função também, né? Que é muito prevalente. E os nódulos de tireoide, né? Então, que as pessoas muitas vezes identificam no ultrassom, vai fazer um ultrassom por um outro motivo, identifica um nódulo na tireoide, né? Então, são doenças muito comuns hoje em dia. E nós, endocrinologistas, durante a pandemia, começou a se observar que os pacientes que tinham hipotireoidismo, muitas vezes tinham, durante a doença, uma piora do hipotireoidismo, né? E alguns casos, reagudização do então da hiperfunção. Uma doença que estava controlada no indivíduo, então o indivíduo tinha, por exemplo, uma doença que a gente chama doença de Graves, que é aquela doença que acomete os olhos e a tireoide fica aumentada, a pessoa fica agitada, ansiosa, tem tremores. Então ele tinha controlado já, tinha feito o tratamento e durante a presença do vírus, né, da Covid, reativou uma doença que estava quieta, né, ou controlada. Uma outra questão que nós observamos também, muito frequente em quem teve Covid, foram as tireoidites, que são as inflamações da tireoide. Então, o vírus, o SARS-CoV-19, ele tem a proteína spike dele, que é a proteína aquela que liga as nossas células. Essa ligação, ela se faz também em algumas glândulas endócrinas, como a tireoide. Então, muitas vezes a gente teve inflamação da Covid no corpo todo e também associado uma tireoidite, que é um quadro de dor, que é bem importante, na região cervical, acompanhado de febre, de prostração. Então, assim, nós tivemos uma doença que atacava muito o sistema respiratório, né, e que se deu muito foco ao sistema respiratório, mas que cada vez mais a gente percebe que compromete outros órgãos e também a tireoide. Então, a gente chama a atenção disso porque quem teve Covid e tem uma doença na tireoide, já teve ou percebeu mudanças no tamanho de nódulos ou percebeu que acelerou mais o coração, que voltou um quadro anterior de hipertireoidismo, que volte, né, ao seu médico para reavaliar a ação da tireoide depois dessa doença, né? Muitos desses sintomas que a senhora citou, eles parecem um pouco o sintoma de uma gripe forte, é isso? Que tipos de sintomas podem ser um alerta, né, além... A tireoidite, que é muito assim, comum ter acontecido uma tireoidite viral pelo vírus SARS-CoV mesmo, ela dá mialgia, ela dá prostração, ela dá febre, ela dá muita dor cervical. Muitas vezes a pessoa acha que é dor na garganta e não é, e é dor na tireoide, né? Então, chamou muito atenção mesmo porque se percebeu que, além de comprometer as vias respiratórias, esse vírus ele compromete algumas glândulas endócrinas, não só a tireoide, outras glândulas também, mas agora a gente falando da tireoide, que se chame atenção. Então, se a pessoa, durante a Covid, teve dor na região cervical, teve febre, ficou mais prostrada, e
ou exacerbou, percebeu piora de uma doença anterior que ela já tinha na tireoide. Isso pode ter acontecido em função do comprometimento da tireoide pela Covid-19, pelo SARS-CoV, né, porque é o vírus. Sim, né? E esses sintomas, eles persistem depois que passou, por exemplo, o quadro agudo da Covid? São alertas também? Nós temos percebido que é mais na fase aguda, né? Nós não temos percebido cronicamente, mais na fase aguda, mas muitas vezes a gente tem que mudar a dose da medicação que o paciente vinha usando, né? Depois de ter tido Covid. Então, é muito importante essa reavaliação. Tá? Quais são as complicações das doenças de tireoide? A gente sabe que quem já faz um acompanhamento, tem toda essa consciência, mas de repente as pessoas às vezes podem estar começando a lidar com isso, né? Que tipos de problemas pode trazer? Assim, ó, no caso do hipotireoidismo, que é a falta da função, a baixa função, né? Ela pode deixar a pessoa mais letárgica, mais memória mais lenta, aumento de peso, fica mais, vamos dizer assim, o intestino mais preso, ela mais lenta, né? E aí, se houve piora na função durante a infecção, também tem que reajustar a dose do medicamento que tomava, que é o hormônio da tireoide. No caso do hipertireoidismo, que é o contrário, né? A hiperfunção, então a hiperfunção voltando, a pessoa pode ter aceleração no coração, ter arritmia cardíaca, a perda de peso, no caso, né? E aí, da mesma forma, ajustar a dose do medicamento até controlar novamente, né? Assim, complicações graves, não vou te dizer que não tem uma coisa grave, mas são complicações, são coisas que implicam no dia a dia da pessoa, né? Imagina você tá com a memória ruim, né? Aumento de peso, tá mais letárgica, queda de cabelo é muito comum. Então, nós temos que reavaliar a tireoide dos pacientes que tiveram a infecção pelo Covid para ver se antes eles tinham doença tireoidiana e se depois a doença alterou a função da tireoide novamente, né? E como é que é feito o diagnóstico das doenças de tireoide? Olha só, nós vemos muito a parte da função, né, que é o hiper ou hipo, pelos exames de sangue. Então, nós dosamos os exames, os hormônios no sangue, né? Então, um exame de sangue comum, que não é tão difícil de conseguir, na rede pública faz, né? Então, a gente dosa os hormônios no sangue, dosa os anticorpos, dosa os marcadores de inflamação, para ver se a pessoa está com essa tireoidite, que é essa inflamação. E nós dosamos também, nós fazemos também o exame de imagem, para ver se existe nódulo, se não existe, né? Então, aí a gente usa o ultrassom, né? Para fazer o exame de imagem, para ver a nodulação, se a glândula aumentou difusamente ou se foi só um lado. Tá? E os tratamentos são medicamentosos? São. Ou pode ter a grande caso de maioria, cirurgia? não, a grande maioria é tratamento medicamentoso. Os casos de cirurgia são menos comuns, só se o aumento da tireoide a gente chama de bócio, né? Só se o bócio for muito volumoso, se comprometer a respiração ou atrapalhar a deglutição, ou, né? Se tiver sintomas de compressão, aí que nós mandamos para a cirurgia. Era o que antigamente se falava de papo, que exatamente, que as pessoas, a às mesma vezes, chegavam a coisa. ficar com, né, bem grande aqui. Naquela época, a falta de iodo no sal é que fazia com que a tireoide crescesse muito, né? Agora, como o nosso sal é iodado e a gente tem um aporte bom de iodo na alimentação, então a tireoide, nós não temos mais aquele papo, né, entre aspas, que a gente chama de bócio, que era aqueles bócios bem volumosos, né? Hoje nós temos muito raramente essas alterações. E existe uma forma de prevenir as doenças de tireoide? Olha, as doenças de tireoide, elas têm muito a ver com muitos fatores, né? A hereditariedade é um dos fatores. Então, assim, se a pessoa tem história na família, é muito comum de acontecer. O estresse, né, do dia a dia, o estresse, ele também mexe com o sistema imunológico e com essa hereditariedade. Então, assim, se puder diminuir o estresse e conseguir diminuir o estresse do dia a dia, né? E assim, mas o fator hereditariedade a gente não consegue diminuir.
Um bom aporte de iodo na dieta, o aporte de iodo na dieta, eu acho que é a maneira mais adequada, né? Mas a gente já está com isso controlado, né? Eu já vi, aí eu não sei se isso funciona ou não, você fazer um teste na pele, pingar o iodo e ver se isso absorve. Isso não, a gente serve, não, tipo nós endocrinologistas não usam, né? validamos esse teste, não. Outra questão também, tem idade que é mais acometida das doenças da tireoide? As mulheres têm mais doença da tireoide, né? E na faixa aí dos 30 aos 50 anos, né? As mulheres, elas têm muito mais que os homens, chega a ser quase 1 para 10, né? Nossa. Então, a gente tem muito mais doenças tireoidianas do que os homens. Mas os homens também têm, e quando um homem tem doença na tireoide, principalmente nódulos, eles tendem a ter mais risco de ter malignidade. Então, é um alerta, assim, homens com bócio têm um risco um pouco maior de ter neoplasia. Tá? Mas é uma doença que preferencialmente acomete mulheres, né? Bom, então alguma questão que a gente não abordou sobre eu acho isso? Acho que é bem o grande alerta dessa entrevista, né? Que o COVID, que essa infecção pelo SARS-CoV pode comprometer outros órgãos, né? E que a tireoide é um deles, né? E que se durante a infecção a pessoa sentir dor no pescoço, que não seja uma dor de garganta habitual, uma dor muito forte, que ela lembre, né, que pode ser uma tireoidite. E quem tinha comprometimento tireoidiano antes, ou ou hipotireoidismo, ou nódulo, que faça uma reavaliação, né, porque pode haver uma modificação na função da tireoide em função de ter tido a COVID. Né? E aí ter um acompanhamento, mudar a medicação. Uma reavaliação para para ver se há necessidade de ajuste da medicação. Né? Tá joia, doutora, muito obrigada. Nada, novamente. disponha, obrigada. Nós ouvimos então aí, gente, a doutora Denise Abeste, novamente endocrinologista. Fica na descrição aqui a entrevista dela sobre o diabetes, bastante detalhada, que também tem alteração por conta da Covid-19. Vamos nos cuidar. Vamos compartilhar de novo essa entrevista com pelo menos uma pessoa. Fica esse convite para você. Vamos ajudar? Eu agradeço a sua audiência. A entrevista está disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Até a próxima.